Olá pessoal, então agora daremos início à correção da meta 3. Na meta 3 era sobre o plano cartesiano, você já aprendeu sobre o plano cartesiano no 8º ano, já foi também abordado o plano cartesiano no 9º ano, vamos de novo no 1º ano, né, com uma ênfase aí um pouquinho diferente. O exercício 1, ele pedia, o exercício 1 você já está familiarizado com ele. Ele falava para representar os pontos A, B, C, D, E, F e ele dava as coordenadas. As coordenadas do ponto A era 1 e 2. Então, lembra que o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Então, x igual a 1 está aqui e y igual a 2 está aqui, né? Então, claro que você está usando o seu caderno quadriculado, que foi solicitado para você adquirir ele, para facilitar nesse desenho. Então é só você seguir a linha aqui que está no teu caderno quadriculado no 1, seguir a linha do 2, onde as linhas se encontram. Aqui está o ponto A. O ponto B, ele tem como coordenadas menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4, menos 2 está aqui no x, lembra que o primeiro número é sempre x, e o 4 está aqui no y. Então é só você seguir a linha do seu caderno quadriculado do menos 2, seguir a linha do 4, né? E aí você vai chegar aqui no seu ponto B. Sempre importante, recordando os senhores, que os pontos são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Tá? C é o 4 e menos 3. Então x é 4 e y é menos 3. x4 está aqui, y menos 3 está aqui. Então, você segue a linha do seu caderno quadriculado, segue a linha do seu caderno quadriculado, você vai chegar aqui no ponto C. Ok? Ponto D é o ponto menos 3, menos 1. Menos 3 no x está aqui, menos 1 no y está aqui. Então, segue a linha do seu caderno quadriculado. H. Chegou no ponto D. Ponto E é o menos 4 e 0. Lembra que quando y é 0, o que isso significa? Muito bem, que o ponto está no eixo x. Né? O y não tem importância, então é o x. Então, aqui no x igual a menos 4, aqui está o ponto E. E o ponto F, 0 menos 2. Agora o x é 0, então este ponto estará no eixo y, né? No menos 2. Então aqui no menos 2 eu tenho o ponto F. Sempre assim, se o y é 0, o ponto estará no eixo x. Se o x é 0, o ponto estará no eixo y. Ok, pessoal? Exercício 2. O exercício 2. O exercício 2, ele fala o seguinte. Letra A, ele pede para você descrever os pontos A, B, C e D no plano cartesiano. O ponto A é o ponto 4 e 0. Tá? Então, desenhando o ponto A, lembrando, se o y é 0, ele está no eixo x. Né? No eixo das abscissas. Lembra que o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, o ponto A está aqui, ó, 4 e 0, está aqui no eixo x. Aqui está o ponto A. O ponto B é o ponto menos 2, menos 5. Não, menos 5 estará aqui, né? Menos 5. Então, aqui no x, aqui no y, estará mais ou menos aqui. Então, menos 2 e menos 5, o x é menos 2 e o y é menos 5. Então, segue a linha do menos 2, segue a linha do menos 5. Aqui está o ponto B. Beleza? Ponto C. Ponto C é o ponto 0, 0. É o ponto que a gente chama ponto da origem do plano cartesiano. Ou seja, o ponto C está bem aqui, ó. Né? Porque se eu falo para você, quando x é 0, tem que estar no eixo y.
E quando y mais 0 tem que estar no eixo x, então tem que estar nos dois eixos. E o único ponto que está nos dois eixos é esse meinho aqui do seu plano cartesiano. A gente chama de origem também. O ponto D, ele é o 3, 3. Né? Então, x igual a 3 está aqui, y igual a 3 está aqui. Então, basta você seguir a linha do 3 aqui no seu caderno quadriculado. Segue a linha aqui, letra D, ponto D. Então, essa é a letra A do exercício 2. A letra B, ele fala assim, ó. Determine a distância do ponto E, menos 4 e 2. Então, ponto E, menos 4 e 2. A cada um dos eixos cartesianos. Eixo cartesiano que é? Eixo X e eixo Y. Então, desenhando o ponto E. O ponto E é o menos 4 no X e 2 no Y. Então, segue a linha. Aqui está o ponto E. Tá? Veja, a distância do ponto E até esse eixo é essa linha aqui, ó. Essa é a distância. Qual é o comprimento dessa linha? Veja, isso aqui é a mesma coisa, mesma distância que esse aqui. Qual é a distância de 0 até 2? Acertou, 2. Então, a distância do ponto E até o eixo X é 2. Ou o eixo das abscissas, né? E o eixo Y, a distância do ponto E até o eixo Y é essa distância aqui, ó. Quanto que mede a distância do ponto E até esse ponto onde está o 2? É a mesma distância que aqui embaixo, do 0 até o menos 4. Qual é a distância do 0 até menos 4? Não é menos 4, né? Porque não existe medida negativa. Você não fala que eu estou a menos 300 metros de casa. Né? A distância de 0 até menos 4 é 4. São 4 unidades. Então, a distância do ponto E até o eixo Y é 4. Ok? Professor, é sempre assim? Sim, é sempre assim. Pra você saber a distância de um ponto até o eixo, é só você ver. Por exemplo, ó, a distância do B até o eixo, você vê aqui é 2. Né? De 0 até menos 2 é 2. Do D até o eixo Y é 3. Ó. Daqui até aqui é 3, então daqui até aqui também é 3. Beleza? Exercício C, ele falava o seguinte. Dê um ponto simétrico a F, ponto F, 4 e 3, em relação ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é X ou Y? Acertou, Y. Primeiro, vamos desenhar o ponto F, 4 e 3. 4 está aqui, 3 está aqui, D, né? Não, corta. Vamos achar o ponto F no plano cartesiano. 4 e 3. Ponto 4 está aqui, 3 está aqui. Então, você segue a linha do seu caderno quadriculado. Segue a linha do 3, vai chegar aqui no seu ponto F. Bem do ladinho do ponto D. Gente, simétrica é como se tivesse um espelho. Aonde? No eixo das ordenadas. Então, eu tenho um espelho aqui. Ou seja, se eu colocar um espelho aqui, o ponto F que está aqui, ele vai refletir para o outro lado. Né? Com que distância? A mesma distância. De 0 até 4 eu tenho 4, então ele vai refletir até o menos 4. Então vem aqui, ó, com a linha do menos 4 está aqui. A linha do 3 está aqui. Então aqui, ó, aqui vai ser o E, eu vou chamar de F'. O que é o F'? É o simétrico de F. Né? Então essa distância e essa distância é igual. Tá? Então o simétrico de F é o F'. Ok? Né? Se você colocar como coordenadas, F' vai ser menos 4 e 3. E letra D, indica que quadrante pertence o ponto H a B, sabendo que o ponto I, ó, o H é AB. O ponto I, ele é A menos B. E o ponto I, ele está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Eu não sei quem é A, eu não sei o valor de A, não sei o valor de B. Mas o que eu sei é que o I está no terceiro quadrante. Qual é o terceiro quadrante? Acertou. Lembra que é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O terceiro quadrante está aqui. Então, o ponto I, ele está aqui. Tá? Ele está exatamente aqui? Não. Ele está em algum lugar aqui. Vamos supor que ele está aqui. Ele está dizendo o seguinte.
indica que quadrante pertence ao ponto H, sabendo que I é um ponto do terceiro quadrante. O que está mudando em relação a H e em relação a I? Isso, está mudando o sinal do Y, né? Então, por exemplo, se o I... Vou colocar o I um pouquinho só para baixo aqui, ó. Supondo que o I é menos 4, o valor de x aqui vai ser menos 3, digamos assim. Muda o valor de x? Não muda. O que significa não mudar o valor de x? Significa que o H ele está em alguma região da linha do menos 3 aqui, ó. Ele está em algum lugar aqui. Só que o B muda e muda de sinal. Então, se o I aqui é menos 4, ele vai lá para cima com 4. Então, o I ele estará aqui. Vamos chamar aqui de I', né? Que é o simétrico. Se o ponto estiver aqui, ele vai lá para cima aqui. Ou seja, se ele está no terceiro quadrante, o A menos B, o AB estará lá no segundo quadrante, né? Então, resposta, segundo quadrante. Ok? Exercício 3. Exercício 3, ele diz o seguinte. Um estudante representou no terceiro quadrante H, tá aqui. Terceiro quadrante é um plano cartesiano, o ponto P, com coordenadas 1 menos K, e a abscissa é 1 menos K, e a ordenada é 2K menos 8. Com coordenadas inteiras, tá? Então só pode ser número inteiro. Aqui e aqui. Descreva as possibilidades de coordenadas desse ponto. Vamos pensar o seguinte. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. A abscissa, os valores de x. Positivo ou negativo? Acertou. Negativo. Muito bem. Agora os valores de y. É positivo ou negativo? Acertou. Negativo. Então, o que isso significa? Significa o seguinte. Que 1 menos K é negativo. O fato de um número ser negativo significa que esse número, ele é o quê? Ele é menor que zero. Então, 1 menos K deve ser menor que zero. Tá? Então, você passando, isso aqui virou uma inequação, funciona como se fosse uma equação. Passo o 1 para o outro lado, fica menos K menor que menos 1. Só que eu tenho esse menos aqui, tá? Isso significa que eu tenho que multiplicar por menos 1, como você faz nas equações. Multiplicando por menos 1 vai ficar o K positivo, porém, a boquinha do jacaré muda, tá? Em uma inequação, quando você multiplica por menos 1, a boquinha do jacaré muda. Se a boquinha do jacaré está para lá, ele passa para cá. Então vai ficar maior, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Cara, aí o que isso significa? Que para esse cara ser negativo, o K tem que ser maior que 1. Pode ser 1? Não, muito bem. Né? Que não tem o sinal de igual. Ou seja, como o exercício fala que o K só tem valores inteiros, tá? Coordenadas inteiras, isso significa que o K pode ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Agora vamos pensar no 2K menos 8. 2K menos 8, o exercício também fala que ele está no terceiro quadrante, então ele é negativo, né? Para representar um número negativo, você já aprendeu anteriormente que basta você colocar ele menor que zero. Tá? A gente faremos muito isso aqui, tá? Importante vocês prestarem atenção. Ok, isola o K. Passo menos 8 para o outro lado. Menos 8 passa para o outro lado, fica mais 8 com a operação inversa. 2 está multiplicando, passa com a operação inversa dividindo. E 8 dividido por 2 é 4. O que isso significa? Que o K tem que ser menor que 4 para que isso aqui seja negativo. Pois bem. Acabou o exercício? Não. Pensa comigo. Aqui ele diz que o K tem que ser maior que 1. Tem que ser inteiro. Vamos lá, acredito em você. Quem são os números inteiros maiores que 1? 2, 3, 4, 5. Tudo bem, acertou, né? Então aqui tem que ser 2, 3, 4, 5,
6, lá, infinito. H aqui tem que ser menor que 4. Quem são os números inteiros menores que 4? Sabia que você ia responder corretamente. É o 3, é o 2, é o 1, é o 0, menos 1, menos 2, lá, infinitamente. Só que o detalhe é o seguinte, que esse cara tem que ser negativo e esse aqui também. E os dois têm o valor de K. O que isso significa? Isso aqui, meus queridos, é um conjunto. Um conjunto de soluções para esse cara. Esse aqui é um conjunto de soluções para esse. O detalhe é que ele tem que satisfazer os dois. Sabia, você já respondeu corretamente. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer a interseção dos dois conjuntos. Interseção, o que é mesmo? Isso, os elementos que estão nos dois conjuntos. Vamos lá. Olha aqui. 2 está no conjunto? Sim, está aqui e aqui. Então 2 pode ser resposta. É igual a 2. O 3. Sim, muito bem. O cara pode ser igual a 3 também. O 4. Não tem o 4 para cá. Só vou ter o menos 4, só que 4 menos 4 você já sabe que é diferente. Ou seja, os únicos números que eu tenho nos dois conjuntos é o 2 e o 3. A interseção dos dois conjuntos é os elementos 2 e 3. Então a resposta é, o K pode ser igual a 2 ou o K pode ser igual a 3. Ok? Próximo exercício. Exercício 4. O exercício 4 diz o seguinte. Um grande vale é cortado por duas estradas retilíneas E1 e E2 que se cruzam perpendicularmente, dividindo-o em 4 quadrantes. Olha aqui. Então eu vou chamar o eixo X de E1 e o eixo Y de E2, né, que satisfaz o que o exercício falou, são duas retas retilíneas, duas ruas retilíneas, né, e elas se cruzam formando um ângulo de 90, e é o que acontece no plano cartesiano. Tá? Dividido em 4 quadrantes, que você já sabe que o plano cartesiano tem 4 quadrantes. Duas árvores que estão em um mesmo quadrante têm a seguinte localização. Gente, ele não fala em qual quadrante. Ele só fala que está no mesmo quadrante. Então é o seguinte, você pode pegar esse. Vai dar tudo a mesma resposta, tá? Então, não se preocupe em qual quadrante você vai usar. Eu vou usar esse aqui porque é o que eu tenho mais espaço, tá? Você poderia usar o primeiro, não tem problema, tá? Então, ele fala aqui, ó, duas árvores que estão em um mesmo quadrante têm a seguinte localização. A primeira dista 300 metros da estrada E1. Se E1 está aqui, e a árvore, né, estou falando que está nesse quadrante, ela tem que estar 300 metros para baixo. Só para vocês entenderem o que eu fiz aqui é o seguinte. Para não precisar colocar menos 1, menos 2, menos 3 até o 300, o que eu faço? Eu digo que cada unidade tem 100 metros. Então aqui eu tenho 100, 200, 300 metros. Então essa linha aqui, ó, essa linha que eu tenho no teu caderno quadriculado é a linha que todos os pontos aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, tem 300 metros de E1. Né? Por exemplo, ó, esse ponto aqui, essa distância é 300 metros, porque é igual a essa. Esse ponto aqui, essa distância é de 300 metros, porque é igual a essa. Qualquer ponto que eu pegar aqui é 300 metros a distância até E1. Ok? E ele fala que também dista 100 metros de E2. E2 é esse aqui. Então é o seguinte, se isso aqui é 100 metros, o que isso significa? Que todos os pontos nessa linha, use imaginação, imagina que está reta, todos os pontos nesta linha, tá, tem a distância de 100 metros até E2. Esse ponto aqui, por exemplo, tem distância de 100 metros, porque é a mesma distância que esse. Esse ponto também, e assim qualquer ponto. Mas qual é o ponto que tem 300 metros de E1 e 100 metros de E2? Acertou. Esse ponto aqui. Então aqui está a minha árvore A1. Tá? Enquanto a segunda, continuando lendo o exercício, enquanto a segunda se encontra a 600 metros de E1, então E1 está aqui, 600 metros de E1 vai ser aqui no menos 6, né? Então vai ser essa linha aqui, está em algum lugar nessa linha. E todos os pontos aqui a distância é 600 metros,
e 500 de E2. E2 está aqui, 500 metros vai ser no 5. Então vai ser em algum lugar nessa linha aqui. Aonde que está a 2? Claro, aqui, né? Aqui está a 2. A distância entre essas duas árvores é... Olha só, eu quero saber a distância entre as duas árvores. Eu quero saber essa medida aqui, ó. Professor, como que eu vou saber? Muito simples. Use sua imaginação e olha aqui. Olha só, que legal. O nosso famoso triângulo retângulo, que você aprendeu sobre ele no final do ano passado. Triângulo retângulo. Tá, então eu vou desenhar o triângulo retângulo aqui. Aqui é o x, é o que eu estou procurando. Qual é essa medida, será? Pensa comigo, pensa comigo. Se daqui até aqui é 500, e daqui até aqui é 100, quanto que mede isso aqui? 500 menos 100. 500 menos 100, acertou, 400. Agora essa medida aqui. Se daqui até aqui eu tenho 600, né? Do 6 aqui, do menos 6, 600. E daqui até aqui eu tenho 300. Então essa medida é o 600 menos o 300. 600 menos 300. Acertou. 300. E aí é claro que você vai lembrar que no ano passado, no final do ano passado, aprendemos Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Que é a hipotenusa ao quadrado é igual a 400, o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Claro que você vai lembrar disso. Então, claro que também se você ainda for, né, tua memória é boa, você vai lembrar também que esse triângulo é pitagórico, tá? Mas enfim, deixa isso para lá. Vamos resolver pelo teorema de Pitágoras. Então vai ficar x² igual 400 ao quadrado. Só você fazer 4 vezes 4 é 16 e acrescenta 4 zeros. Porque aqui eu tenho 2 e sempre dobra. Mais 3 vezes 3 é 9, 4 zeros. E o mais 90.000 vai ficar 0, 0, 0, 0, 5 vai 1, vai ficar 250.000. A partir de agora. Então 160.000 mais 90.000 vai ficar 250.000. O quadrado passa para o outro lado como mais ou menos raiz de 250.000. Lembra que esse mais ou menos você sempre tem que passar ele quando você passa de potência para raiz, sempre. Mas aí você desconsidera o sinal de menos que a medida, né, nesse caso. Então x é igual. Raiz quadrada de 250.000 é... Acertou, 500. Então a distância entre as duas árvores é de 500 metros. Ok? Próximo exercício. Olá pessoal, vamos para o exercício 5. O exercício 5 ele diz o seguinte. Para criar a logomarca de uma empresa, um designer gráfico representou no plano cartesiano os pontos A, B e C e ligou esses pontos na ordem apresentada. Normal, né? Nessa profissão, a galera desenha um plano cartesiano para fazer logomarca. Claro, com certeza. Continuando. Em seguida, projetou uma figura simétrica obtida em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok, vamos com calma. Então, primeiro, vamos representar os pontos A, B e C. Ponto A é menos 2 e 6. Menos 2 no X e 6 no Y. Então, vai lá para cima, né? Aqui. Aqui está o ponto A. Eu vou fazer essa linha aqui, ó. Tá? Só para... Menos 2 e 6. O ponto B é o menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Então, vai estar aqui o ponto B. E o ponto C é on e on. O ponto C está aqui. 1 e 1. Está aqui o ponto C. E aí ele fala também que ele ligou esses pontos na ordem apresentada. Então, ligou o A com B
Então, vou fazer aqui, usar a pedagogia, vou fazer de rosa. Ligou A com B. E ligou B com C. Tá? Pois bem, em seguida, projetou uma figura simétrica obtida em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Calma. Você sabe que quadrante é esses aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e o quarto. Quem são os quadrantes ímpares? Os quadrantes ímpares é o 1, quadrante 1 e o quadrante 3. O que é bissetriz? A bissetriz, ela divide ao meio esses quadrantes. Então, a bissetriz seria isso aqui, ó. Claro que, né, no meu quadro não é quadriculado, mas no seu caderno você pode fazer. Essa bissetriz, a propriedade dela é o seguinte. O ponto 2,2 está na bissetriz, tá? O ponto 2,2 está aqui na bissetriz. O 3,3 está na bissetriz. O 4,4 está na bissetriz. O 5,5, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3 e assim infinitamente, tá? Então ele corta bem no meio. Se você tem o quadriculado, imagina que isso aqui é um quadriculado do seu caderno, ele vai cortar exatamente no meio dos quadradinhos, tá? Essa é a bissetriz. Veja, aí ele fala que ele desenhou uma figura simétrica a essa. O que significa simetria mesmo? Significa um espelho, né? O que você tem de um lado, você tem do outro. Então, a figura simétrica a esse seria essa figura aqui, ó, vai vir pra cá, vai vir pra baixo. Porque daí imagina que é um espelho, né, vai dar certinho essa linha e essa linha, uma imagem da outra. Então, isso aqui vai vir quanto pra cá, ó? 1, 2, 3. Então, vai vir 1... até aqui é mais 1, 2, até aqui mais 1, 3. Agora, essa parte que vai para cima, vai para onde? Vai para baixo? Não, vai para direita. Então, ali ele vai 1, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai sair do 1 e vai até o 6, né? Aqui ó, aqui é o 5 e aqui é o 6. Então, ele vai vir até aqui, ó. Tá? Então, vou fazer direto aqui. Vai sair daqui e vai até o 6. Tá vendo aqui, essa linha verde aqui, ó. Essa linha, que é a bissetriz, forma um espelho. Isso aqui não faz parte do desenho, lembra? Tá vendo que ele forma um espelho? Né? O que tem de um lado, tem do outro. Ok, continuando daí o exercício. Se ele traçar um segmento de reta passando pelos pontos extremos da figura... Opa, os pontos extremos da figura. Esse e esse, né? Então, eu vou traçar uma linha reta aqui. Acho que vai ficar mais ou menos assim, ó. Fica mais ou menos isso aí. Quantos lados terá essa logomarca? 1, 2, 3, 4, 5. Terá 5 lados. Represente essa situação em plano cartesiano. Já representei. Ok? Então, está respondido aí o exercício 5. Né? Assim, e aí eu recomendo vocês, como tem gabarito a apostila de vocês, recomendo, tem ali atividades complementares no finalzinho da página. Praticar 1 a 3 e aprofundar 1 e 2. Recomendo vocês fazerem, olharem o gabarito. Se vocês não conseguiram fazer, né, algum exercício que de repente está difícil para todo mundo, posta lá no mural que eu posto o vídeo da correção. Ok, galera? Então até a próxima aula.